Debbie, time is 12 minutes past 9. You're under arrest on suspicion of murder. You don't have to say anything but obey how defence don't mention one question, something for the What do you mean? I'm anything you do say no given evidence. What do you mean? I'm suspicion? Just stay sat there. What do you mean? Na idílica cidade costeira de Bournemouth, na Inglaterra, a vida normalmente transcorre em um ritmo tranquilo. Turistas passeiam pelas praias arenosas, famílias apreciam os charmosos pieres e o som das ondas proporciona um ritmo constante e relaxante. Mas no final do verão de 2023, essa tranquilidade foi quebrada por uma série de descobertas tão macabras que pareciam arrancadas das páginas de um romance de terror. A comunidade estava prestes a descobrir que uma escuridão muito mais profunda que o oceano se escondia logo abaixo da superfície de sua pitoresca cidade. Tudo começou em uma tarde chuvosa. Uma moradora local chamada Dana Burton distribuía panfletos pela orla, apressando-se para terminar seu trabalho antes que o tempo piorasse. Buscando refúgio temporário de uma chuva repentina, ela se escondeu sob uma grande árvore perto da Manor Steps, uma trilha em zigue-zague bastante trilhada que levava à praia. Enquanto esperava a chuva diminuir, um cheiro desagradável e desconhecido agrediu seus sentidos. Seus olhos percorreram o chão e se fixaram em um pacote estranho, embrulhado de forma grosseira e deixado perto da base da árvore. A curiosidade se misturou a uma sensação de inquietação. Quando a chuva parou, ela decidiu continuar seu caminho, mas a imagem do pacote estranho e seu odor pútrido persistiam em sua mente. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava profundamente errado. Pouco tempo depois, impelida por uma premonição persistente, ela circulou de volta para a árvore. A chuva havia encharcado parcialmente e soltado o embrulho do pacote. Olhando mais de perto, seu sangue gelou. Projetando-se das camadas encharcadas, havia algo que ela mal conseguia compreender. Algo inconfundivelmente humano. Era um pé. O pânico a tomou e, com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e ligou para a polícia. A ligação deu início a uma busca sombria e metódica. Os policiais que atenderam a ocorrência isolaram a área, com os rostos sombrios ao confirmarem a descoberta horrível de Dana. A busca se expandiu, vasculhando a vegetação à beira-mar e as trilhas ao redor. Logo, encontraram outra perna humana não muito longe da primeira. A investigação se transformou em uma operação em larga escala, lançando uma sombra sombria sobre a cidade. 6 dias depois, a busca os levou aos Jardins Chineses de Boscombe, um parque público próximo. Um policial, guiado pelo que descreveu como o cheiro inconfundível e perverso da morte, foi atraído por uma mala preta descartada. Dentro, a polícia encontrou o torso sem cabeça e sem membros de um homem. A tranquila cidade turística havia se tornado o cenário de um crime monstruoso, e os investigadores agora enfrentavam a difícil tarefa de identificar a vítima e encontrar a pessoa, ou pessoas, responsáveis por tal ato bárbaro. Peritos forenses trabalharam incansavelmente e, por meio de DNA, finalmente conseguiram identificar os restos mortais fragmentados. A vítima era Simon Schotten, de 49 anos, um homem cuja vida havia sido uma jornada longa e difícil, marcada por lutas que, por fim, o levaram à órbita de seus assassinos. A história de Simon não era de privilégio ou estabilidade. Desde cedo, ele parecia estar em busca de um lugar para pertencer, um caminho que lhe parecesse certo. Nunca se fixou em uma carreira específica, em vez disso, oscilava entre vários empregos. Trabalhou em agências, trabalhou em armazéns e, por um tempo, chegou a sentir uma alegria passageira trabalhando sob as luzes brilhantes e o caos barulhento de um parque de diversões. Embora sua vida profissional não tivesse uma base sólida, a pedra angular de seu mundo era sua família. Ele amava profundamente seu filho, Wesley, e sua mãe, e lutava para manter contato com eles, por mais terríveis que fossem suas circunstâncias. A grande sombra que pairava sobre a vida de Simon era um vício severo e implacável em substâncias e álcool.
Essa dependência o arrastou para uma existência caótica, muitas vezes o deixando sem teto e vulnerável nas ruas. Ele carregava o peso de seu vício como um fardo secreto, fazendo tudo ao seu alcance para proteger seus entes queridos de suas realidades mais terríveis. Seu filho, Wesley, que tinha apenas 19 anos quando seu pai foi assassinado, lembra-se de Simon não por suas lutas, mas por seu amor. Ele nem sempre estava presente. Wesley recordaria mais tarde, mas os momentos que compartilhamos juntos foram preciosos. Eles se uniram por uma paixão compartilhada pelo automobilismo, momentos de normalidade e conexão que contrastavam fortemente com a turbulência que Simon enfrentava sozinho. O amor de Simon pela família era sua principal motivação. Foi a razão pela qual ele fez repetidas e desesperadas tentativas de se libertar de seus vícios, de se tornar o pai e o filho que tanto desejava ser. Aqueles que o conheciam além do contexto de suas dependências o descreviam consistentemente como um homem bondoso, gentil e afetuoso. Uma alma perdida em uma tempestade da qual não conseguia escapar. Mas o vício é um mestre cruel. Ele levou Simon a cometer pequenos crimes para financiar seu vício, o que, por sua vez, o levou a uma espiral de dívidas com traficantes perigosos. Desempregado e sem dinheiro, ele ficou preso. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, ele assumiu o papel de mula, transportando substâncias ilícitas através das fronteiras do condado para as mesmas pessoas que o tinham em dívida. Era um trabalho perigoso e ingrato. Seu único pagamento era mais das substâncias das quais ele tentava desesperadamente escapar, apertando as correntes de seu vício e tornando quase impossível se libertar. Finalmente, a lei o alcançou. Simon foi preso enquanto trabalhava como mula e condenado a uma pena na prisão de Norwich. Após sua libertação em setembro de 2022, os serviços de liberdade condicional, reconhecendo o imenso perigo de ele retornar ao seu antigo ambiente, tomaram uma decisão crucial. Eles o transferiram para Dorset, no sudoeste da Inglaterra, na esperança de que a distância física de sua antiga vida lhe desse uma chance de lutar. Era uma tentativa de romper seus laços com as dívidas, os traficantes e as tentações avassaladoras que o aguardavam. Por um breve período, parecia que um novo começo era possível. Inicialmente, Simon era um sem-teto, vivendo nas ruas de Bournemouth, mas logo encontrou um abrigo precário em um hotel abandonado. Não era grande coisa, mas era um teto sobre sua cabeça. Infelizmente, os demônios de seu passado eram implacáveis. Ele teve uma recaída, e o ciclo familiar e destrutivo recomeçou. Ele voltou à vida de mula, traficando nas ruas por 12 horas seguidas, recebendo seu único pagamento no próprio veneno que o estava destruindo. Ele escondeu meticulosamente esse novo emprego ilícito de seus agentes de condicional, sabendo que, se descobrissem, ele seria enviado imediatamente de volta para a prisão. Sua saúde começou a piorar rapidamente. As longas horas o esgotavam e seu corpo doía constantemente. Ele sofria de DPOC, uma doença pulmonar crônica que o deixava sem fôlego, e uma lesão anterior o impedia de usar o braço direito corretamente. Em agosto de 2023, seu mundo precário desmoronou mais uma vez. Ele foi despejado do hotel abandonado, deixando-o completamente desesperado e sem ter a quem recorrer. Em seu desespero, pediu ajuda a um casal que conhecia de seus negócios na rua. Benjamin Atkins, de 49 anos, e Debbie Pereira, de 39. Essa decisão se provaria fatal. O casal morava junto em um pequeno apartamento alugado, um espaço já desgastado por suas próprias vidas caóticas. Os três, Simon, Ben e Debbie, estavam unidos pelos mesmos fios condutores do vício grave em substâncias e álcool. Eles firmaram um acordo sombrio e transacional. Simon tinha permissão para dormir em uma barraca no jardim do apartamento.
Em troca, ele tinha que fornecer 40 libras em substâncias todos os dias. As regras eram rígidas. Ele tinha que sair da propriedade durante o dia, mas podia entrar à noite para usar o chuveiro e o banheiro. Às vezes, se o tempo estivesse particularmente ruim, ele podia dormir no sofá. Essa situação de vida era um barril de pólvora. 3 vidas voláteis, cada uma entrelaçada com caos e desespero, estavam agora amontoadas sob um pequeno teto. Era uma mistura volátil de dependência, pobreza e trauma que estava fadada a se incendiar. 2 semanas após se mudar para aquele jardim, Simon Schotten seria brutalmente assassinado. Assim como Simon, Debbie Pereira e Benjamin Atkins eram produtos de passados profundamente conturbados. A história de Debbie começou com uma sensação de abandono. Adotada pela tia, ela cresceu à sombra dos primos, sentindo-se desprezada e esquecida, constantemente carente do afeto que via neles. Sua infância foi ainda mais marcada por abusos horríveis. Seu padrasto a submeteu a agressões físicas brutais, enquanto seus amigos a submeteram ao trauma indizível do abuso sexual. Essas experiências iniciais distorceram sua percepção de relacionamentos, estabelecendo um padrão para o futuro. Ao entrar na idade adulta, ela se viu envolvida em uma série de relacionamentos tóxicos com homens que continuaram o ciclo de abuso físico e emocional, deixando-a profundamente marcada, tanto por dentro quanto por fora. Aos 29 anos, um desses parceiros a apresentou à heroína e sua vida descambou para um vício rápido e devastador. Ela era mãe de 2 filhos, agora adolescentes, mas seu relacionamento com eles era escasso e tenso, outra vítima de seu estilo de vida caótico. Houve um período em que Debbie conseguiu alcançar a sobriedade, um vislumbre de esperança por uma vida diferente. Mas essa esperança se extinguiu quando um ex-namorado, Benjamin Atkins, reapareceu em sua vida. Juntos, eles rapidamente mergulharam de volta nas profundezas do vício em comum. A própria história de Ben era marcada pela violência. Seu padrasto o espancava rotineiramente com força severa e aterrorizante. Quando jovem, ele foi levado pela cena rave dos anos 990, um mundo que o apresentou às drogas pesadas e o levou ao caminho do vício e do crime. Por um tempo, porém, Ben conseguiu se livrar dessa espiral. Após a morte de sua querida avó, ele encontrou a motivação para mudar de vida. Aprendeu um ofício, tornando-se carpinteiro habilidoso, e por um tempo viveu uma vida estável e produtiva com uma nova parceira. Mas quando esse relacionamento terminou, enquanto ele morava em Bristol, sua vida começou a ruir novamente. Foi então que ele se reconectou com sua antiga paixão, Debbie. Ele viajou para Bournemouth para visitá-la e quase imediatamente mudou-se para seu pequeno apartamento. Assim como Debbie, Ben tinha filhos de um relacionamento anterior com os quais tinha pouco ou nenhum contato. No início, o arranjo sombrio entre o trio parecia funcionar. Simon tinha um lugar para ficar, embora em uma barraca no jardim, e Ben e Debbie recebiam seu pagamento diário em substâncias. De uma forma distorcida, todos pareciam estar conseguindo o que precisavam. Mas a frágil paz não durou muito. A dinâmica rapidamente azedou e se tornou predatória. Ben, não satisfeito com o suprimento diário de drogas, começou a pedir dinheiro emprestado a Simon, dinheiro que não tinha intenção de devolver. Para manter a paz e evitar confrontos explosivos, Debbie frequentemente intervinha e pagava Simon pessoalmente. Um jogo de poder emocional também começou a se desenrolar. Ben era frequentemente abusivo com Debbie, tanto verbal quanto fisicamente, e Simon, com sua natureza inerentemente gentil, se ofendia muito com isso. Ele tentava defendê-la, oferecendo um ombro para se apoiar. Debbie, por sua vez, aceitava a simpatia de Simon, usando-o como um amortecedor emocional. Mas, no fim das contas, sua lealdade permanecia com Ben, o homem a quem ela sentia que seu coração pertencia, criando um triângulo tóxico de manipulação e ressentimento. Logo, as exigências de Ben aumentaram. As 40 libras em substâncias por dia não eram mais suficientes.
ele começou a chantagear Simon, exigindo mais drogas e dinheiro, ao mesmo tempo em que se certificava de que Debbie não descobrisse a extensão de sua extorsão. Ben ameaçava Simon com a maior ameaça. Sabia que Simon estava trabalhando como um burro de carga. Ameaçou denunciá-lo aos agentes de condicional, um chamado que garantiria o retorno imediato de Simon à prisão. Simon estava preso, seu medo e desespero aumentando a cada dia. A manipulação e o abuso só pioravam. Na noite de 18 de agosto de 2023, a tensão no pequeno apartamento era palpável. Simon estava sentado em sua barraca, enviando mensagens de texto freneticamente para uma amiga chamada Donna. Confessou seu crescente terror, dizendo a ela que não se sentia mais seguro no apartamento e que precisava desesperadamente encontrar um novo lugar para ficar. Explicou a chantagem, a pressão constante de Ben. Naquela noite, os três estavam chapados, com o julgamento obscurecido por uma névoa de substâncias. Ben e Debbie queriam mais, mas não tinham dinheiro. Então, eles arquitetaram um plano cruel. Debbie distrairia Simon, atraindo-o para uma conversa, enquanto Ben se esgueirava pelos pertences de Simon e roubava o pouco dinheiro que ele tinha. O plano funcionou. Por volta das 4h30 da manhã, Ben e Debbie saíram do apartamento e foram comprar mais drogas. Não demorou muito para que Simon percebesse que havia sido roubado. Uma raiva fria e furiosa o invadiu. Quando o casal retornou por volta das 7 horas, chapado e indiferente, Simon os confrontou. Ben, arrogante e indiferente, apenas riu na cara dele. Ele e Debbie então se retiraram para o quarto, trancaram a porta e consumiram todas as drogas recém-adquiridas juntos, deixando Simon do lado de fora, fervendo de raiva e uma crescente sensação de pavor. Simon esperava ansiosamente para ser pego para seu turno de 12 horas como mula. Enviou outra mensagem de texto para sua carona, implorando que chegassem mais cedo do que o planejado. "Sinto-me inseguro", escreveu, com uma premonição de violência pairando pesadamente no ar. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Num acesso de fúria impotente, Simon pegou uma faca e cortou os cabos de televisão do apartamento. Em seguida, retirou-se para a pequena lavanderia para esperar sua carona, com o coração disparado. Ninguém, exceto Benjamin Atkins, sabe ao certo o que aconteceu em seguida naquela apertada lavanderia. Ben, mais tarde, alegaria ter agido em legítima defesa, alegação fortemente contrariada pelas evidências. Especula-se que Simon, talvez prevendo um confronto violento, possa ter se armado com a mesma faca que acabara de usar para cortar os fios de televisão. Mas isso é apenas um palpite, uma possível explicação para o início da luta. As evidências físicas deixadas para trás pintavam um quadro brutal e desesperador. Respingos de sangue dos dois homens foram encontrados nas paredes e no teto, um testemunho da violência da luta. Tanto Simon quanto Ben tinham ferimentos defensivos nas mãos, sugerindo uma luta feroz pelo controle da arma. O confronto se intensificou com uma velocidade assustadora. Ben, fisicamente mais forte, conseguiu dominar Simon e arrancar a faca de suas mãos. Assim que tomou a arma, qualquer resquício de controle desapareceu, substituído por uma fúria frenética e assassina. Ele começou a brandir a faca ferozmente. Simon ergueu os braços para se defender e a lâmina cortou profundamente suas mãos e antebraços, deixando múltiplas facadas defensivas. Mas Ben foi implacável. Ele se lançou para frente, esfaqueando Simon no peito, não uma, mas várias vezes. Com uma dor excruciante, Simon se virou, tentando se proteger. Mas Ben continuou seu ataque violento, cravando a faca profundamente nas costas e ombros de Simon, com golpes poderosos e deliberados. Dominado por uma fúria assustadora, Ben não parou nem mesmo então. Enquanto Simon desabava no chão, ferido e moribundo, o ataque de Ben tornou-se ainda mais depravado. Ele montou no peito de Simon e pegou um alto-falante grande e pesado. Então, começou a esmagá-lo brutalmente contra o crânio de Simon, repetidas vezes, até que todo o último sinal de vida se extinguisse.
Em um último e horrível ato de absoluto desprezo, assim que Simon morreu, Ben se abaixou e arrancou o olho da vítima com o polegar. Debbie, que havia se escondido no quarto durante os sons aterrorizantes do assassinato, só emergiu quando o apartamento ficou em silêncio mortal. Ela entrou cautelosamente na lavanderia e se deparou com uma cena de horror inimaginável. Encontrou Ben ainda sentado sobre o corpo sem vida e brutalizado de Simon. O ar estava impregnado do cheiro acobreado de sangue. A cena se tornou ainda mais surreal e arrepiante quando Ben se virou, olhou para ela com uma expressão vazia e disse categoricamente: "Ele se mijou." Não houve a intenção de chamar uma ambulância, nenhum momento de pânico ou remorso. Simon foi simplesmente deixado para morrer no chão da lavanderia. A primeira coisa que o casal fez em seguida foi pegar o cachimbo de crack de Simon e fumar o resíduo restante de dentro dele. Por algumas horas, eles ficaram sentados na sala da frente, se drogando, enquanto o corpo de Simon jazia a poucos metros de distância. Alimentados pela euforia renovada e pelo desejo constante de mais, decidiram que precisavam voltar a fumar. Eles vasculharam os poucos pertences de Simon, levando o pouco dinheiro que lhe restava. Levaram também sua bicicleta e seu telefone. Debbie, tendo descoberto a senha de Simon, desbloqueou o telefone e o registrou novamente em seu nome para que pudessem vendê-lo. Eles penhoraram os pertences dele em troca de dinheiro para drogas, voltaram para o apartamento e se drogaram novamente, levando a realidade do que haviam feito para os cantos mais remotos de suas mentes. Foi somente no dia seguinte, sob a luz forte e implacável da manhã, que eles reconheceram a tarefa árdua que os aguardava. Eles tinham que se livrar do corpo de Simon. Ben arrastou o cadáver de Simon para fora da lavanderia e o levou para o quintal, cobrindo-o com uma lona. O casal então saiu e roubou produtos de limpeza e uma serra. Debbie, que sofria de transtorno obsessivo-compulsivo, imediatamente começou a limpar meticulosamente o apartamento. Sua necessidade compulsiva por limpeza tornou-se uma ferramenta para apagar as evidências, um contraste nítido e perturbador com o caos absoluto do crime. Enquanto ela esfregava, Ben tentou um disfarce mais grosseiro. Ele pegou emprestado tinta magnólia de um vizinho e simplesmente pintou sobre as manchas de sangue nas paredes. Nos dias seguintes, Debbie continuou sua limpeza completa e obsessiva, enquanto Ben empreendia uma tarefa muito mais macabra. Ele havia adquirido um livro de anatomia e, usando-o como um guia grotesco, iniciou o processo macabro de desmembramento do corpo de Simon. Esperando a escuridão chegar, ele trabalhou no jardim, serrando horrivelmente a cabeça de Simon, depois suas pernas e, em seguida, seus braços. Ben estava convencido de que poderia se livrar das evidências simplesmente queimando-as. Ele acendeu uma grande fogueira em um incinerador improvisado no quintal e jogou as roupas de Simon e sua cabeça decepada. No entanto, ele havia subestimado grosseiramente a realidade de tal ato. O cheiro de carne queimada, um odor pútrido e profundamente perturbador, logo se espalhou pelo ar e se espalhou por cima das cercas dos vizinhos. O fedor horrível era diferente de tudo o que já haviam sentido antes. Horrorizados e desconfiados, eles reclamaram. Ben, um mentiroso experiente, conseguiu convencê-los de que o cheiro era de uma raposa morta que ele havia encontrado em seu jardim e que ele estava simplesmente queimando a carcaça. Por 2 dias inúteis, ele tentou incinerar a cabeça de Simon, usando vários aceleradores para tentar intensificar o fogo, mas as chamas nunca foram quentes o suficiente para consumir completamente os restos mortais. Ele precisava de um novo plano. A descoberta dos restos mortais de Simon na orla marítima e em Boscombe Chin Gardens levou os investigadores a um caminho determinado. Um avanço veio quando os detetives rastrearam a venda do celular de Simon até uma loja de penhores local. Os registros da transação os levaram diretamente a Debbie Pereira e Benjamin Atkins, tornando-os os principais suspeitos. A polícia foi até o pequeno apartamento
e, enquanto vasculhavam a propriedade, encontraram a última e contundente prova de que precisavam. Os braços decepados de Simon, envoltos em sacos de lixo, escondidos no jardim. O casal foi preso sob suspeita de assassinato. Colocados na traseira de uma viatura policial, eles não sabiam que um microfone secreto gravava cada palavra. A conversa que se seguiu foi uma janela arrepiante para suas mentes implacáveis. "Você se arrepende de alguma coisa?" Debbie perguntou a Ben baixinho. A resposta de Ben foi imediata e aterrorizante. "Vou olhá-lo diretamente nos olhos e dizer: sim, farei isso de novo e de novo e de novo. Se você me deixar ir hoje, eu encontrarei outro e farei de novo. Traficantes de drogas matam, decapitam e comem o filho da mãe." Ele então falou sobre o momento da prisão, quando a polícia estava revistando o jardim. "Fui ao jardim para me livrar das malditas armas", disse ele com naturalidade. Ele então fez uma afirmação verdadeiramente monstruosa para Debbie, gabando-se de ter assado a cabeça de Simon e comido suas bochechas. Debbie, por sua vez, não demonstrou horror ou repulsa. Sua única preocupação era consigo mesma. Ela contou a Ben que estava preocupada que a polícia pudesse encontrar vestígios de sangue sob suas unhas. A conversa demonstrou uma completa e absoluta falta de remorso, um distanciamento arrepiante da violência horrível que haviam perpetrado. Durante o interrogatório, os policiais pressionaram Ben sobre o paradeiro da cabeça de Simon. Apenas pequenos fragmentos haviam sido recuperados da fogueira do jardim. Ben insistiu que a havia queimado completamente, alegando que o crânio e os dentes haviam se transformado em cinzas, uma declaração que peritos forenses confirmaram ser impossível sem um crematório industrial. Até hoje, a cabeça de Simon continua desaparecida, negando à sua família a dignidade de um enterro digno. Em um momento bizarro e distorcido, Ben chegou a perguntar ao seu advogado se admitir ter comido a cabeça de Simon o livraria da culpa. Uma pergunta que revelou a profundidade de seu pensamento depravado e manipulador. No tribunal, as provas contra eles foram contundentes. Ben Atkins foi considerado culpado de assassinato, obstrução da justiça e impedimento do enterro de um cadáver. Ele foi condenado à prisão perpétua com pena mínima de 19 anos. Debbie Pereira foi considerada culpada de obstruir a justiça, tendo já admitido ter impedido o enterro de um cadáver. Ela foi condenada a 4 anos de prisão. Após a sentença, Ben ofereceu um pedido de desculpas vazio e egoísta. "Eu não teria feito isso se não estivesse sob efeito de álcool", alegou ele. "Eu não o teria esquartejado. Eu estava assustado, eu estava traumatizado, eu estava em pânico, eu estava sob extremo estresse, além de sob efeito de álcool. O que eu fiz foi realmente horrível. É horrível o que eu fiz e mereço ser punido. Peço desculpas à família dele. Peço desculpas à minha família." Ele então acrescentou uma ressalva arrepiante. "É difícil para mim sentir remorso por um homem que estava tentando me matar na minha própria casa." As palavras finais e mais comoventes foram do filho de Simon, Wesley. Em uma poderosa declaração de impacto da vítima, ele enfrentou os assassinos de seu pai, com a voz carregada de tristeza e raiva. "Seus filhos deveriam ter vergonha do que vocês fizeram", disse ele. "Vocês destruíram muito mais vidas do que apenas a do meu pai. Nenhuma sentença jamais será suficiente para o que vocês fizeram. Não há nada que eu possa dizer que possa realmente capturar o que vocês me fizeram sentir. Vocês sabiam o que estavam fazendo. Independentemente do que os outros pensassem dele, ele era meu pai, amado além das palavras e insubstituível para mim. Nunca gostei da ideia de meu pai estar envolvido com substâncias, mas, apesar de suas lutas, ele era meu pai, de quem eu tinha orgulho." As palavras de Wesley resgataram a humanidade de seu pai da narrativa monstruosa criada por seus assassinos. Esta não era apenas uma história sobre vício e violência, era uma história sobre a perda de um pai, um filho e um homem bondoso, que era visto por seus predadores como nada mais do que um alvo fácil, um obstáculo para sua próxima euforia.
Quando ele finalmente os enfrentou, eles não apenas o silenciaram, como o aniquilaram da forma mais brutal imaginável, um fim trágico e horripilante para uma vida já repleta de tanta dor. Bem, isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho, então fique ligado.